Sócrates e agora eu não lembro mais, digamos, Platinil. Basicamente a aula de hoje a gente vai tratar só sobre o Kant. Aí eu tava pensando, Kant é um cara, um filósofo genial e tal, só que era um cara muito chato. Para vocês terem noção, eu acho que o fato de ele ter escrito a fundamentação da metafísica dele, dos costumes, ele fala sobre a ética, esse livrinho aqui, que tem 3 seções. Para vocês terem ideia, na cidade dele, conta a anedota filosófica que ninguém usava relógio, porque o cara simplesmente era tão metódico que ele saía todo dia no mesmo horário, passava todo dia no mesmo horário, sempre, e todo mundo já sabia, não, lá vem o chato do Kant, pô. O cara era tipo um virgão, assim. E aí, não, é sério, também conta outra piada que ele eu acho que nunca fez, né? E aí, conta a piada também que ele escreveu um livro sobre amor, daí não tinha nenhuma página e tal, mas eu tava pensando, como é que eu vou passar esse cara que esse cara é genial, o Kant é um baita de um filósofo. Só que ele é muito difícil de compreender porque ele usa uma linha de argumentação que ele pega desde o mínimo detalhe para chegar numa forma universal. Então, outro dia eu estava vendo esse desenho aqui. Aliás, quem é que tem mais de 18 anos? É esse. Fazendo essa pesquisa com vocês aqui, eu descobri mais ou menos quem é que está comprometido com o dever. A partir dos 18 anos, agora eles estão com uma discussão aí da redução da maioridade penal, maioridade penal, e aí eles querem reduzir. Mas enfim, eu estou só fazendo uma prospecção. Tá, eu estava pensando, como é que eu vou dar Kant, gente, para eles? De repente eu vi esse episódio do Apenas um Show e eu falei, não, esse autor desse desenho, com certeza ele leu Kant para poder fazer esse episódio, porque, enfim, eu vou passar aqui, depois a gente vai discutir um pouco, a gente vai discutir um pouco e eu vou introduzir então alguns conceitos da ética deontológica de Kant, ok? Pronto, já tá massa. Tá certo então? Aí a gente vai prestar atenção aqui em alguns detalhes, depois a gente vai começar também. Nada muito... Apenas. Você vai continuar usando ou não vai usar mais? Não vou usar mais. É só apertar para desligar mesmo. O botão. Isso. Então, esse episódio aí é uma metáfora. Óbvio que não é assim, a gente não vai para um mundo paralelo onde não tem regras, quando a gente decide não acatar as regras. Mas aqui de vocês, quem acha importante seguir as leis ou as regras? Todo mundo? Ninguém, sei lá, alguma vez não fez alguma coisa porque estava com vontade e mesmo assim prejudicou uma outra pessoa. Muitas vezes a gente faz coisas com intenções egoístas e acaba prejudicando as outras pessoas. Só que o que o Kant vai falar pra gente? Ele vai tentar, através da argumentação dele, instituir uma maneira de a gente, como é que eu posso dizer? Bom, de a gente seguir a regra por um caminho racional. Por exemplo, eu não seria maluco de simplesmente sabendo que não pode dar aula em cima de uma cadeira e começar a falar com vocês em cima de uma cadeira e começar a dar as cadeiras, querer tipo, roubar as coisas de vocês se não tivesse uma regra, tá certo? Então tá. Nesse livrinho aqui, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o livro de ouro do Kant, da ética do Kant, eu vou fazer o caminho que o Kant fez, só que, gente, é difícil assim, transformar numa leitura que dê para todo mundo entender e tal. Eu tentei e eu acho que eu consegui. Não sei se vocês vão conseguir entender. Mas tá. Como é que
Kant vai fazer para chegar numa ideia de dever que deve ser seguido e tal. Primeiro, esse livrinho aqui é dividido em 3 sessões. A gente vai tratar da primeira e um pouquinho da segunda sessão. E a terceira daí eu nem li, assim, porque não tinha uma relevância para a aula de hoje. Bom, vamos lá. Como é que, então, o Kant chega na noção de dever como uma coisa que deve ser respeitada e tal? Primeiro ele começa falando na sessão. Primeira sessão, a primeira frase que ele fala já é uma coisa que é um baque. Neste mundo e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma só coisa, uma boa vontade. O que seria boa vontade? Seria uma virtude, uma boa vontade, assim como, sei lá, ele também dá exemplos aqui, o discernimento, a capacidade de julgar, tal. A boa vontade para ele parte da boa vontade porque ele acredita que a boa vontade é a única virtude que ela é boa em si mesma. Alguém que faz uma coisa... ele parte da boa vontade como a virtude que é boa em si mesma, né? E aí ele se pergunta, tá, mas um ladrão, por exemplo, ele poderia roubar com a maior das boas vontades. Aí ele entra no segundo questionamento dele, que seria os instintos. Aí aqui eu botei um conceito que é o de ele se pergunta, né? Pô, um ladrão poderia simplesmente cometer os crimes dele, um assassino poderia... Quanto mais sangue frio, ou seja, mais boa vontade ele tiver, mais à vontade ele vai estar. Será que então a gente entregar essa boa vontade para os instintos, isso aí vai dar certo? Porque daí simplesmente eu posso ter boa vontade de fazer coisas más, né? Tipo, isso não é negável. E aí, nessa transição dos instintos, ele fala assim, pô, se a gente vivesse por aquilo que a gente gosta, é mais ou menos uma crítica à ética utilitarista, digamos assim, deixa eu pensar. Quando a gente age com os instintos, a gente está agindo pensando no fim da nossa ação. Eu, tipo, eu preciso, sei lá, ficar vivo, eu preciso me alimentar, eu preciso... Sabe, não tem alguma coisa que... Como é que eu posso dizer assim? Que nos assegure que isso aqui vai manter uma ordem no mundo, digamos assim, agir por instintos. Imagina se, como eu falei, eu simplesmente subisse em cima das cadeiras, roubasse o celular das pessoas. Se não tivesse regra, precisa de um fundamento então, né? Qual seria esse fundamento para Kant? Aqui entra a genialidade de Kant, né? Ele coloca a famosa razão como fundamento da boa vontade e tal. A boa vontade orientada pela razão, alguém que tem boa vontade e que é orientado pela razão, não pelos instintos, vai tender a fazer as coisas para se preservar e preservar o próximo, tá certo? Felicidade. Efêmero. Todo mundo sabe o que é efemeridade, né? Que começa e logo já acaba e já quer procurar de novo. É uma felicidade que se esgota e é uma crítica ao utilitarismo, né, de Kant. O que acontece? A pessoa que vive instintivamente, ela vai sempre procurar uma felicidade para suprir aquela que já acabou, porque ele já, por exemplo, já fez a digestão, já foi lá no banheiro, fez o número 2, pronto, ele vai precisar comer de novo e tal. É um exemplo meio infeliz, mas...
Imagina, eu vou ali na Superpão, eu estou saindo ali, um cara me atira. Por quê? Porque ele não está guiado pela razão e pela boa vontade. Razão. Até aí tá tudo bem, a galera tá entendendo bem. O caminho de Kant é difícil mesmo tentar explicar, mas eu acho que eu vou conseguir. Bom, vou aplicar aqui razão para vamos lá. Ele colocou a razão como base da fundamentação da metafísica dos costumes dele, ou seja, da ética dele. E ele pressupôs que o nosso próximo passo da lista estava implícito na boa vontade. Uma pessoa que faz as coisas com boa vontade e que é guiada pela razão, essa pessoa, muito provavelmente, tem com ela a noção de dever. Então, professor, a razão é separada dos instintos para Kant? A razão é separada dos instintos. Apesar de ele falar de uma coisa de a razão pura prática, mas isso aí é um calhamaço assim, que ele escreve sobre a faculdade de julgar e tal, mas eu achei que não era tão interessante trazer esse conceito para cá, porque é uma coisa muito maçante. Assim. Se eu fosse ter que explicar, eu ia ficar... E aí, então, eu deixei mais ou menos um esquema aqui mais simples dessa fundamentação do Kant. Bom, a noção de dever, com isso, a boa vontade orientada pela razão implica num conceito que a gente pode chamar de dever, que ele diz que é a necessidade de uma ação com respeito à lei. Aí aqui ele vai dividir na primeira seção da fundamentação dele. Deixa eu até botar uma luz. Não botei nada. Tá dando para entender esse garrancho aqui. Bom, na noção de dever, ele vai trazer à baila 4 tipos de inclinações do caráter do ser humano. Sei lá, como é que o ser humano pode agir? Ele pode agir, por exemplo, conforme o dever. É alguém que, sei lá, que segue a lei porque tem respeito com a lei. Simples, não porque tem alguma... Fala da segunda. Vai descrever que existem essas 4 possibilidades de ação no âmbito da humanidade. O que seria agir
agir conforme o dever por inclinação imediata. Alguém que se vê dentro da lei, assim, por exemplo, alguém Por inclinação imediata? alguém que como é que Por algum desejo que surge espontaneamente, ele age obedecendo o desejo, não as regras de convivência. Mas como é que a gente poderia formular alguma coisa que seria, sei lá, um exemplo só para ficar mais claro, assim, porque às vezes a gente joga as palavras aqui e fica... Mas essa inclinação imediata acontece porque ele está sendo no momento contemplado pela lei, assim? Não, teoricamente ele está respeitando a lei, só que apareceu alguma coisa que ele pode lucrar, digamos assim. Então o motivo é que ele está sendo beneficiado naquele Está sendo momento. beneficiado, no caso, Assim como a intenção egoísta. Ele fala, por exemplo, o exemplo que ele dá aqui é do cara vou dizer o cara da padaria ali, né? O cara da padaria, ele pretende aumentar o preço das coisas dele. Ele vê uma criança que é inocente, ela chega lá e ele dá o exemplo que ele não aumenta o preço do coisa pelo amor dos clientes dele, né? Mesmo que fosse uma criança, ou seja, ele está conforme o dever. Ele não aumentou o preço ali porque ele sentiu que se ele aumentasse, sei lá, ele poderia perder alguns clientes e tal. Uma criança inocente também, se ele aumentasse, ele estaria contrário ao dever. Então, ele faz, ele mantém os preços da mercearia dele ali, só que ele não aumenta justamente por isso, porque ele tem medo de perder os clientes dele, sei lá, por exemplo, assim. Esse é o exemplo que o Kant dá. Sim, claro, obedece a lei. Ele obedece a lei, mas ele tem uma intenção egoísta no final. Assim, claro, sabe? claro. Assim, como no caso da inclinação imediata, ele tem um telos, né? E no caso de obedecer o dever por dever, ele vai obedecer mesmo que ele não seja beneficiado naquele caso, até prejudicado em algum. Então, essa é uma das grandes críticas da ética kantiana, porque ele pensa assim, até ele vai falar isso aqui na segunda sessão, do tipo, como é que a gente pode medir que alguém não tá querendo fazer uma ação porque, apesar de ser conforme ao dever, porque ela não quer alguma coisa depois no fim, sabe? Então é muito difícil tu chegar no motivo, até ele vai falar dos motivos, do querer, no motivo, o que motiva uma ação. A gente teria que fazer uma anamnese na cabeça de todo mundo para realmente saber, não, esse cara está respeitando a lei porque ele realmente acredita que a satisfação mesmo dele é respeitar a lei. Tem gente que a gente sabe, né? Não, pô, eu vou fazer isso para me beneficiar depois. Está visando o fim. Na verdade, a ética do Kant, a ética deontológica do Kant, ela se diferencia da ética utilitarista, porque a ética utilitarista, a teleológica, né? Ela prevê o fim, o telos. A ética do Kant, qual é a diferença? Por que Kant é tão genial? Porque Kant colocou na própria boa vontade, ou seja, na ação em si mesma, ele colocou o objetivo não importa o que vai acontecer depois, pode ser que aconteça uma coisa ruim, pode ser, mas tu fazendo tu agindo conforme dever por dever, tu não tá querendo visar uma felicidade, sabe? Não sei se ficou claro. Ficou claro? Não? Galera, pode se manifestar. Bom, do dever, desse falatório todo aqui, ele vai passar o que a gente chama de máxima, a máxima da ação. Até eu não consigo fazer uma correlação, se alguém se habilitar aí, do desenho lá, alguém não lembra lá como é que Mordecai e o Rigby, eles simplesmente, sei lá, eles falaram, não quero regras. E vocês perceberam que depois eles voltam pra casa do Benson lá e eles querem obedecer às leis por dever. Antes eles estavam contrariando o dever, eles não queriam obedecer e tal. Mas não tem uma parte, uma intenção egoísta, porque eles se sentiram prejudicados quando a parte da lei que convinha a eles não existia mais. Então não é egoísta, no caso?
Não, simplesmente é contrário do dever. Eles não estão querendo. Mas na volta deles, parece que eles estão querendo seguir o dever, mas não por respeito ao dever, mas por medo do que acontece na falta deles. Pode ser. Parece que ser instinto, né? Tipo, de autoproteção. E aí, É do tipo. aí teria a ver com a inclinação imediata de autoconservação, por exemplo. Sim. É tipo, eu não quero perder meu emprego com o Benson, então eu vou seguir as regras da casa. E aí. Foi assim, mais ou menos. Ou por medo, né? Para evitar o medo. Sim. Sofreram de alguma forma com o caos da própria. De um mundo sem regras. Sim. E é temeroso um mundo sem regras. Ali ele porque fez qualquer coisa pode acontecer. Sim, ali ele fez uma metáfora, né? O que eu vou explicar mais adiante aqui. As próprias ações deles voltando contra eles mesmos. O que Kant pretendia? Kant pretendia universalizar uma maneira de agir, que seria dessa maneira aqui. Simplesmente, não por visando algum benefício e tal, mas simplesmente por puro respeito à lei. Dá pra lembrar do Hobbes, né? Sim, a guerra de todos contra todos, né? É isso? O Kant, inclusive, né, um dos objetivos do Kant é poder refutar o Hobbes, né? Esse mundo sem regras, né? Que as pessoas racionais entram no contrato, fazem um pacto por medo, né? Exatamente. Que essa inclinação imediata, ou até uma intenção egoísta, né? Mais propriamente, né? A gente já falou do Hobbes aqui em sala? Não, eu falei muito de passagem, quando a gente estava introduzindo, falando de metaética, né? A gente falou de egoísmo e altruísmo, aí eu falei contrapus, assim, né? Aristóteles e Hobbes. Vocês lembram disso? Não. Sempre a gente falou... Uma refrescada. Ninguém lembra aí, não? Eles diziam que todos os homens eram bons por natureza, mas que eram o contrário. Demonstrou baixo. É verdade, agora eu lembrei. Não respeita ninguém porque todo mundo quer se conservar como ser humano. Mas, justamente, obrigado, professor, pela contribuição. Ele instaura essa questão do dever justamente para fugir entrar nesse contrato, né? Do tipo, eu não faço nada para ti e tu não faz nada para mim. Só que daí ele diferencia, né? Eu não faço nada para ti porque eu respeito a lei ou porque eu não quero ser prejudicado. Bom, basicamente isso. Claro, porque o contrato tem um interesse, ou de se proteger contra a morte, e racionalmente por isso é melhor fazer o contrato. É por uma paixão, que é o medo de uma vida precária, e contra o medo da morte presente também. Mas é por uma paixão, o medo, e pela razão se funda o contrato, né? Mas aqui não se trata de contrato, que a gente está pensando... Ele está independendo de... Ele só tem uma coisa que ele respeita mais do que tudo, é a lei. É puro respeito à lei, não é porque eu vou me beneficiar. Não sei. É nesse sentido. Claro, não sei se ficou claro assim. Bom, aí eu coloquei uma palavrinha aqui, máxima da ação, que é isso? Máxima da ação. Basicamente, outra pessoa não tem uma palavra assim, só para fazer isso. Está dentro A primeira gaveta, eu acho que... Veio ontem. Tá na Bahia. É de de cima, não entendi. Chegou aqui na máxima da ação. O que seria essa máxima da ação? Ela é importante para fundamentar o carro-chefe da teoria ética do Kant, que seria o imperativo categórico, que seria uma coisa mais ou menos parecida com uma lei universal, que todo mundo segue
porque está inspirado na razão e porque faz pensando no puro respeito à lei. Então. Bom, como é que eu posso dar exemplo de uma máxima de uma ação? Esse aqui é o meu orientador lá da UFS, o Jason. Depois eu quero dar uma palavrinha para agradecê-los aí nesse trabalho de receber os nossos estagiários lá da universidade. A máxima da ação seria o que tu vai fazer, a atuação como ela deve ser. Tu pensa, isso tudo, o Kant ele sugere que tu faças um carro. A ética dele é muito criticada porque ela é muito metódica, assim, digamos assim. Tu teria que, antes de fazer uma ação, tu teria que calcular, vou jogar a máxima da minha ação no imperativo categórico para poder, já vou explicar o que é o imperativo categórico, para poder saber se ela é conforme o dever, digamos assim, se eu coloco a máxima da minha ação, não matar, eu não estou pensando no que vai acontecer, ou matar. Se eu coloco como máxima da ação, matar, é permitido matar. Imaginou se a gente jogasse isso aí para o mundo e todo mundo pensasse assim, não, essa é uma lei universal, é permitido matar. O que aconteceria? Muito provavelmente as pessoas todas no mundo morreriam porque todo mundo ia matar todo mundo. Uma hora ou outra todo mundo ia morrer. Oi? Eu sei que isso não é também. Não, o Kant vai falar contra o suicídio. Falta de 4 coisas. Ele dá 4 exemplos. Ele dá 4 exemplos de como uma pessoa que segue a ética dele deveria se orientar. Ele dá os 4 exemplos, né, na própria fundamentação. Preservar a vida acima do amor próprio. Aí ele dá o exemplo do cara que quer se matar, mas segundo a lei universal pensa e não se mata porque tem respeito à lei e tal. Outro exemplo seria uma pessoa que se compromete. Isso são as orientações que ele dá para as pessoas, tipo, não, beleza, vamos seguir a lei aí, galera. Comprometer-se apenas com aquilo que intenciona cumprir. Tipo, fazer promessa falsa. Imaginou se a gente colocasse um imperativo categórico lá. Todo mundo pode fazer promessas falsas. No fundo, estaria todo mundo. Porque eu ia prometer uma coisa, não ia pagar, daí daqui a pouco alguém ia vir me matar e não sei o que. Ia ser uma grande zona do mundo. Desenvolver o máximo de suas potencialidades e talentos. Ele diz assim, se tu és uma pessoa benevolente, vai lá, desenvolve. Se tu tem talento de sei lá, ajudar as pessoas, vai lá e desenvolve. Nunca nada virar por mal. E a última regrinha seria promover o bem-estar a todos. Ou seja, a gente tem, querendo ou não, nessa máxima da ação, que respeitar esse tipo de recomendação do Kant. Por quê? Porque ele tem a intenção de que as pessoas não se matem, né? Sei lá, a ética fala sobre uma coisa que é humana, é da relação dos humanos, dos seres humanos, e a gente atentar contra a nossa própria vida, a vida dos outros, não ser benevolente, não ter... isso aí ia acabar com o mundo, né? Sei lá, eu acredito. Enfim. Então, o que seria essa palavra estranha aqui, assim? Todo mundo leu, eu estou falando imperativo categórico. E eu não falei até agora. Mas, professor, antes, o que significa a máxima da ação ser incondicionada? Ser incondicionada, ela não visa ela é um fim em si mesma. Ela não visa um fim. Eu faço uma ação não pensando no que eu posso obter, no que eu posso lucrar, no que eu posso... Por exemplo, uma máxima que me veio agora da própria Bíblia, dos 10 mandamentos, não cobiçai a mulher do próximo. Aí tem uma brincadeira que diz, desde que o próximo não esteja próximo. Claro, daí está sob uma condição. Se o próximo estiver distante, tudo bem cobiçar a mulher dele. Ele não vai ver mesmo.
Mas a incondicionada é porque, independentemente da circunstância, ela vale universalmente, necessariamente. Universalmente, ela até o... Foi resenhado mesmo, cara. Você tá pegando agora? Ainda controle. Um ponto que você precisa. Bom, basicamente a gente está chegando próximo do fim da nossa aula. E aí ele vai dar uma definição do que seria através do que? Da boa vontade, ação pela razão, chega na noção de dever. Ele chega no ápice da teoria dele, que seria o imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Até peguei a definição aqui da página 33. Eu não vou anotar, não tem problema. Nada mais. Devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima, a máxima da minha ação, o que eu vou fazer, a minha ação em geral. Eu devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Ou seja, tem gente que, tipo, sei lá, rouba e acha isso divertido e acha que, não, tudo bem. Se ele fosse uma pessoa racional e jogasse para a razão toda essa tarefa de pensar no o que a ação dele poderia ocasionar no mundo se ela fosse jogada no mundo. Se eu aceitasse que não, é permitido roubar, aquela mesma coisa, aquela mesma história, porque todo mundo ia se roubar, ia se matar e tal. E aí ele tem que estabelecer que ele coloca essa culpa, digamos assim, para mim também. Bom, basicamente é isso. O imperativo categórico seria então essa noção de lei universal que todo mundo deveria seguir. E eu acredito que com isso eu finalizei 2 sessões da metafísica dos costumes, que é um super difícil, mas eu acredito, não sei, a galera tem